Bom, voltou aqui ao normal. Já é a segunda vez que está caindo. Vamos ver se a gente consegue seguir mais um pouco. Estão me ouvindo bem? Senhores? Estão me ouvindo? Deu? Senhores, estão me ouvindo? Agora sim, voltou, legal. Tá, eu acho que é alguma coisa da internet aqui hoje, que depois do intervalo agora está caindo uma atrás da outra. A internet é da Vetorial? Acho que é. A Vetorial tá com problema desde cedo. Então, deixa eu nos organizar aqui. Espera um pouquinho. Tá. Paramos aqui na página 71, né? Quando caiu a internet, já parei na hora. A escolha aqui da fresa, mais curiosidade, tá? Então, o que eu disse nesse momento aqui? Que ela é uma máquina cara, porque para cada engrenagem que tu vai fazer, tu tem que mudar a ferramenta, né? Então, se torna muito cara, né? Então, aqui, conforme o número de dentes que tu tem que produzir, né? E o módulo dela, tá? Então, aqui, Alex, quem fala? é o Rodrigo. Não, só para te dar um toque aí, que eu tô tentando assistir a aula, mas a internet com esse tempo hoje aí tá Tá, complicado aí. não te preocupa que a minha já caiu agora há pouco, umas 3 vezes já. A minha que toda hora também tá. Tá, não esquenta que eu tô sempre acompanhando vocês, tá? Quando acontece isso aí, nem esquenta a cabeça. Aí, ó. Tá, então aqui tá dizendo aqui, ó. Assim, tem-se possibilidade de escolher fresa diâmetro 3 polegadas ou 4, tá? Mas aqui para fins de curiosidade, tá? Seguindo na 71. No nosso caso, vamos utilizar a B. Fixe o blank da mesa, utilize um mandril apropriado. Fixe o cortador do eixo árvore por meio de um mandril apropriado. Monte a grade divisora. Para isso, utilize a tabela do fabricante. Então, existe também, assim como na Renânia, um sistema de equação, mas o que eu digo para vocês? Vocês não têm que dominar essa máquina, vocês têm que saber aproximadamente, saber de cabeça o princípio de funcionamento dela, que é uma fresa de aço rápido de forma de engrenagem, que vai girando e golpeando para baixo, e o disco vai girando. Que é interessante, vocês só vão pensar nela se for engrenagem interna ou escalonada. Ok? Aí tu escolhe as engrenagens, né? Conforme o número de dentes que tu vai produzir. Então, ele está dizendo aqui, ó, eu tenho que produzir 45 dentes. Aí tu vai olhar na tabela do fabricante e vai dizer, ó, a engrenagem, as 4 engrenagens da grade, as engrenagens, né? E aí tu segue o desenho do fabricante do catálogo para montar essa grade, para dar um movimento sincronizado, tá? Dos 2 giros. A única coisa que tem que cuidar é a altura do dente, que ele é um pouquinho maior, por causa do processo. Então, a gente aprendeu que a fórmula mais utilizada da altura do dente é 2,166 vezes o módulo, exceto na Fellows, que é 2,25 vezes o módulo. Só isso, tá? Então, na Fellows, tem que usar essa fórmula da altura do dente, só nesse caso. Então, módulo 2,5 constante, considerando-se a folga, né? Dica tecnológica: você aprendeu que a altura do dente é dada pela fórmula 2,166 vezes o módulo, exceto na Fellows, que é essa aqui. Então, a altura do dente, ó, 2,25 vezes o módulo que tu tem que produzir 2,5, a altura do dente fica 5,625. Com esse resultado, tens que a altura do dente é 5,625 milímetros. Regule o curso,
né? Que é o quanto que vai descer, que tem que ultrapassar o disco, né? E descida da ferramenta. Ele deve ser de 2 a 3 milímetros maior que a largura, né, do disco. Aí vai ter uma tabelinha da máquina que é os golpes por minuto, né? Quantos golpes de descida vai dar essa ferramenta em 1 minuto, né? Aí vai ter uma velocidade de corte em metros por minuto, conforme a largura da engrenagem, e o próprio catálogo ele te indica quantos golpes por minuto tu tem que regular na máquina, tá? Então, determine o número de golpes da ferramenta. Para isso, utilize a tabela do fabricante. No nosso caso, este número é de 436 golpes por minuto, conforme detalha na tabela. Curiosidade. Monte o came, que ele vai, eu comentei que ele vai tirando a profundidade aos poucos. Para isso, considere o grau da usinagem exigido no desenho. No nosso caso, a usinagem só é feita em um passe. Tangencie o blank com a fresa, posicione o came em seu ponto mais alto, zere o anel graduado do cabeçote porta-fresa. Gire manualmente o came até que a fresa se afaste da peça em todo o curso. Posicione o came em seu ponto mais baixo e usine a engrenagem. Então aqui, tá, pessoal, só é o que eu falei, nessas duas geradoras de engrenagem, o que vocês têm que saber? Geradoras de engrenagem são fresadoras que só fazem engrenagem. Tem a Renânia, que a gente comentou, e a Fellows. Vocês têm que saber só o princípio de funcionamento delas e aonde poderia ser vantajoso. Ok? Para a gente fechar essa parte, vamos ver um vídeo para enxergar isso e a gente encerrar essa etapa das geradoras. Na teleaula de hoje, você vai começar a estudar novos processos de fresagem. Vai entender como algumas fresadoras especiais trabalham. E o primeiro desses processos que você vai ver é o processo de fresagem Renânia. Hoje você vai aprender o que é o processo de fresagem Renânia. Vai ver que tipo de máquina é usada nesse processo e vai ter noções de seu funcionamento e de seus principais componentes. E aí, você está pronto para conhecer mais esse capítulo do universo da usinagem? Com o processo Renânia, nós vamos ver uma série de teleaulas sobre processos especiais de fresagem. Vamos nessa, que a teleaula de hoje já está no ar. E aí, tá concentradão aí, Tito? Tô sim, Caio. Tô estudando o processo de fresagem Renânia. Não, daqueles processos especiais de fresagem, não é? Exatamente. Para começar, você sabe para que ele serve? Não, né? Acabei de chegar. É, por isso que eu trouxe esses livros aqui, ó. Esse processo, ele serve para fazer engrenagens como essas aqui, ó. Você, quer ficar por dentro? O processo de fresagem Renânia é executado pela fresadora Renânia e por uma fresa especial conhecida como caracol. A fresadora Renânia tem uma finalidade específica: usinar engrenagens. Trata-se de uma máquina de grande exatidão e rapidez, e que por isso mesmo requer pouca intervenção do operador. Esses são fatores decisivos que reduzem o tempo de fabricação das engrenagens e aumentam a produtividade. É isso aí, Caio. Essa máquina aqui foi projetada para desempenhar uma função específica, que é fazer engrenagem. Exatamente. Agora eu saquei para que serve esse processo de fresagem. Agora o que eu não saquei, o que essa máquina Renânia tem de especial? Mas afinal de contas, o que essa máquina Renânia tem de tão especial? Olha, para usinar engrenagens como essas aqui, um dos segredos é o movimento. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, vamos estudar as principais características da fresadora Renânia. A fresadora Renânia é uma máquina relativamente simples. Ela é formada por dois conjuntos principais: o cabeçote porta-fresa e a mesa porta-peça. O cabeçote porta-fresa é onde se fixa a ferramenta que vai fazer a usinagem da peça. A mesa porta-peça é onde a peça a ser usinada deve ser fixada. Lembra que eu disse que um dos segredos da fresadora Renânia estava no movimento? Repare que tanto a peça a ser usinada quanto a fresa tem um movimento de rotação. Essa característica é que garante a rapidez do processo Renânia.
Você reparou no movimento sincronizado entre a fresa e a mesa onde está fixada a peça que vai ser usinada? Repare que a mesa onde está fixada a peça está ligada. Tá, então aqui na Renânia, a fresa caracol gira e vai descendo. E o disco, que é a peça fixada no eixo vertical, que só gira, né? A esta grade de engrenagem. Aí aqui é a grade de engrenagens que tu tem que montar conforme o catálogo. Aí não tem segredo. As 4 engrenagens que tu tem que montar conforme o número de dentes que tu tem que produzir. Essa grade funciona como o aparelho divisor. Isto é, ela faz com que a peça gire em sincronia com a rotação da fresa. Isto torna possível usinar mais de um dente simultaneamente. Olha aí, enquanto a fresa faz um movimento de corte, a mesa em que a peça a ser usinada está fixada faz um movimento de giro. Completando os movimentos da máquina, o cabeçote porta-ferramenta se desloca verticalmente enquanto a fresa caracol gira. Esse movimento garante que quando a ferramenta acaba de descer, todos os dentes da engrenagem já estão usinados. Como você viu, o processo de fresagem Renânia é um dos métodos mais eficientes para usinar engrenagens. Isso porque, com os movimentos sincronizados que ela realiza entre a peça e a ferramenta, a interferência do operador na usinagem é menor, o que reduz a possibilidade de erro e o tempo de usinagem. Agora, uma outra característica importante da fresadora Renânia é a ferramenta de corte que é usada. É uma ferramenta específica, como essa aqui. Ela é chamada de fresa caracol. A fresa caracol tem um formato cilíndrico. Repare que ela é formada por uma hélice. Essa Ó, o que eu tinha falado para vocês, o principal é o módulo, aqui ó, módulo 2, o ângulo de pressão, nesse caso é 20, e esse ângulo aqui, que tu tem que inclinar de qualquer jeito. Tu vai inclinar 2 graus 8 minutos se for dentes retos, e 2 graus 8 minutos mais a inclinação da helicoidal para a engrenagem helicoidal. hélice tem um ângulo de inclinação que nós chamamos de ângulo beta. A hélice da fresa caracol pode ter sentido à direita ou à esquerda. Repare nos dentes de corte. São eles que penetram no material, formando os dentes da engrenagem. Bom, agora você já foi apresentado a ferramenta de corte usada na fresadora Renânia, a fresa caracol. Mas, como você já deve ter adivinhado, existem fresas caracol de várias medidas para atender diferentes exigências de usinagem. E aí, como escolher a fresa para o trabalho que você tem que fazer? Não é difícil, não. Dá uma olhada aqui. Algumas informações que você precisa já vêm impressas aqui, ó, na fresa. Olha só, aqui você encontra um número do módulo desta fresa caracol. Como já vimos em outras teleaulas, este número de módulo é padronizado nas tabelas normalizadas. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o número do módulo da engrenagem que você vai usinar. A fresa tem que ter este mesmo número. Outras informações que você encontra aqui são o ângulo de pressão e o ângulo de inclinação da hélice e a altura do dente da engrenagem. E, Caio, quando começa a entrar essa história de ângulos e números, eu fico todo enrolado, cara. Calma, Tito. Dá só uma olhadinha aqui. Não tem mistério. Esses dados são importantes para o tipo de engrenagem que você está querendo usinar. Ah, não tem mistério mesmo. Vamos supor que você tenha que usinar uma engrenagem cilíndrica com dentes retos, como essa. Aí, você tem a fresa. Olhe o ângulo de inclinação da hélice que está escrito na própria fresa. 2 graus 43 minutos, que é a vírgula, né, do grau. Nesse caso, como se trata de usinar... Ó, aí, se tu vai fazer dentes retos, tu só inclina aquele ângulo. Se for helicoidal, soma mais a inclinação da helicoidal. Uma engrenagem de dentes retos, a inclinação do cabeçote do eixo porta-ferramenta deve ser igual à inclinação da hélice da fresa. Ah, eu tô entendendo, Caio. Se a gente tiver que usinar uma engrenagem como essa, cilíndrica, com dentes helicoidais, aí vai somar ou diminuir a inclinação do cabeçote porta-eixo, dependendo do ângulo de inclinação da fresa.
Isto é, se é à direita ou à esquerda. E, Tito, agora quem ficou embananado fui eu. Ó, a parte das engrenagens com dentes retos eu entendi. Agora, nesse último pedaço aqui eu boiei. Esse detalhe da relação entre a inclinação do cabeçote e da fresa é importante na hora que você for preparar a máquina para a fresagem. Repare aí como o movimento se altera dependendo da inclinação. Bem, agora sim, nós acabamos de conhecer as principais características das máquinas Renania. Você já sabia que esse tipo de fresadora serve para usinar um tipo específico de peça, as engrenagens. Você viu como Tá, então a Renânia só consegue fazer engrenagem cilíndrica externa, dentes retos ou helicoidal. uma fresadora Renania se movimenta e viu como esse movimento é importante para a precisão e para a rapidez desse processo de fresagem. Além disso, você viu como cada uma das partes que compõem a máquina se desloca durante a operação. Mas esse processo também tem suas limitações. A fresadora Renania não pode ser usada para usinar engrenagens internas, como essa aqui, ou com dentes escalonados, como essa outra aqui. Bom, agora que você já conhece bem as características, falta apenas ver como fresar com a fresadora Renania. Agora, nós vamos ver as etapas de usinagem de uma engrenagem como essa aqui. É uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Para usinar uma engrenagem como essa aqui, você pode receber dados como esses, onde Z é o número de dentes da engrenagem, M é o número do módulo e alfa é o ângulo de pressão. Mas e aí, como a gente faz? Vamos dar uma olhada. Bom, a primeira coisa a fazer é selecionar a fresa adequada. Deve ser uma fresa caracol com módulo 2 e ângulo de pressão igual a 20 graus, lembra? Essas informações estão todas na própria fresa, é só checar. Escolhida a fresa, é hora de acertar a inclinação do cabeçote e porta-ferramenta. Lembre-se, o ângulo de inclinação da hélice da fresa é outra informação que você encontra inscrita na própria ferramenta. Como nós vamos usinar uma engrenagem de dentes retos, então a inclinação do cabeçote deve ser igual à inclinação da hélice da fresa. Depois de acertada a inclinação do cabeçote, é hora de fixar a peça que vai ser usinada. Você pode usar um mandril ou uma placa universal para isso. Se a peça for muito grande, ela pode até ser fixada diretamente na mesa. O passo seguinte é montar a grade divisora. Lembra-se do começo da teleaula? É essa grade divisora que garante a sincronia de movimentos entre a ferramenta e a peça. Para escolher as engrenagens com as quais você vai montar a grade divisora, você pode procurar a tabela do fabricante. Ó, aqui um exemplo, né? Dá para te ver a grade, então não tem segredo. Ó. Tá aqui, ó. Ah, eu quero produzir uma engrenagem de 120 dentes. Então, na grade, a engrenagem A é 24 dentes, a B 80 dentes, a C 40 e a D 120. E monta conforme catálogo. Que se encontra no catálogo da máquina. Nessa tabela, você encontra os valores padronizados para a grade divisora. Mas existe outra maneira de escolher as engrenagens para a grade divisora. É isso mesmo. Você pode chegar aos valores das engrenagens da grade divisora usando essa fórmula aqui, olha. 12 vezes G sobre Z é igual a sobre B vezes C sobre D. É isso aí, Caio. Agora eu quero ver como é que continua a preparação da máquina. Bom, agora a gente já escolheu a fresa, já inclinou o cabeçote, já fixou a peça e já montou a grade divisora. Então falta pouco para começar a fresar. Vamos em frente. De acordo com o material que vai ser usinado, a gente regula a velocidade de rotação da fresa. Agora, é hora de regular o avanço de corte da ferramenta, ou seja, a velocidade com que a ferramenta deve avançar paralelamente ao eixo da peça. Depois, o operador tangencia a peça e zera o anel graduado. O passo seguinte é deslocar a ferramenta em direção à peça no valor igual ao da profundidade de corte. Lembre-se, essa profundidade de corte deve ser a mesma da altura do dente da engrenagem que aparece gravada na fresa. E essa é a última etapa. Depois, é só ligar a máquina e
começar a usinar. É isso aí. E depois de usinar, é hora de revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você estudou um processo especial de fresagem chamado Renânia. Você aprendeu que esse processo foi desenvolvido para usinar especificamente engrenagens. Você aprendeu que esse processo é feito usando uma máquina fresadora Renânia e viu que uma das principais características dessa máquina é a movimentação sincronizada entre a peça e a ferramenta. Outra característica importante da máquina Renânia é sua ferramenta de corte, a fresa caracol. Por fim, você teve uma noção de como preparar uma máquina Renânia para usinar uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Por hoje. Ok, pessoal? Então, a gente viu um vídeo de como funciona a Renânia. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar por aqui, fazer uma chamada para fechar a aula. Amanhã a gente começa só vendo como é que funciona a Fellows, né? E aí segue a partir daqui da página 75 em mandrilhamento. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos repassar aqui a chamada. André não veio. David? Presente. Douglas? Presente. Felipe? Presente. Igor, Ismael, Luciano, Pedro, Rafael Arona não vieram. Rafael Freitas? Presente. Rodrigo? Presente. Rogério Medeiros não veio. Rogério Vieira? Sim, a senhora pagou de novembro o valor de 99. Charles? Presente. Tem um valor de Presente. R$39. E Vitor? Presente. Feito, pessoal. Então, amanhã a gente finaliza com esse videozinho da Fellows e vamos começar assunto novo, que é mandrilhamento, tá? Então, se não tem mais nenhum comentário, até amanhã, tá? Boa noite para todo mundo. Valeu, até amanhã. Todo mundo aí. Alô, boa noite. Boa noite, segue, gurizada. Nossa,
Hum.